Olá, Nação Santista, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que é muito importante pra gente. Curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação e comentar aqui embaixo de qual cidade você tá falando para que eu possa te mandar um beijão. Então vamos para as 4 notícias que estão dentro desse vídeo. Lembrando que a última é a mais importante. Então assista esse vídeo até o final e não perca nenhum segundo dele. Vem! Primeira notícia. Algo gigante está se movendo nos bastidores do Santos. Um movimento tão grande que pode mudar completamente a história do clube e colocar o Peixe em um patamar jamais visto. Imagine acordar e descobrir que o dono do PSG, um dos magnatas mais influentes do futebol mundial, está animado para assumir o maior negócio da história santista, avaliando o clube em bilhões e disposto a comprar quase tudo. Sim, isso está acontecendo agora, e a velocidade com que a conversa avança é algo que surpreendeu até quem vive nos corredores da Vila Belmiro. E antes de te contar tudo isso com todos os detalhes, já aviso, hoje tem mais 3 notícias extremamente importantes. Informações quentes de bastidores que você não pode perder de jeito nenhum. Então segura até o final, porque cada minuto vai valer a pena. E já aproveita, deixe o like e se inscreva no canal e hypar esse vídeo porque isso ajuda a entregar mais para mais santistas. Porque o que vem a seguir pode colocar o Peixe em um novo ciclo histórico. Agora vamos direto ao ponto, sem enrolação, começando pelo que realmente importa. Nos bastidores do Santos, o assunto que domina absolutamente todas as conversas é o possível avanço da SAF no clube. Só que dessa vez, não estamos falando de um investidor qualquer. Estamos falando de Nasser Al-Khelaifi, simplesmente o dono do Paris Saint-Germain e um dos nomes mais poderosos do futebol global. De acordo com apurações recentes, ele passou a olhar para o Santos com um interesse crescente. E não é especulação vazia de rede social. A QSI, fundo de investimentos do Catar que comanda o PSG e já fez negócios bilionários no futebol europeu, colocou o nome do Santos como prioridade. Isso por si só já seria enorme, mas o que surpreende é o valor. O Peixe está avaliado em aproximadamente 2,2 bilhões de reais, segundo estudo da XP Investimentos. E aqui entra o ponto que deixou muita gente na Vila Belmiro em choque. A possibilidade de venda não seria pequena. A proposta discutida nos bastidores gira em torno de 90% do clube. É quase uma compra total, um controle quase absoluto do futebol do Santos, algo que nunca aconteceu antes em 112 anos de história. Mas não para por aí. Além do QSI, o Peixe atraiu outros gigantes internacionais, como a Blueco, grupo que comanda o Chelsea, e a NR Sports, empresa ligada ao Neymar, que também observa cada movimento com muita atenção. Ou seja, 3 potências cada uma com caminhos bem diferentes, mas todas de olho no mesmo alvo. Para entender o tamanho disso, basta olhar como o mercado internacional enxerga o Santos. Mesmo em situação esportiva delicada, brigando contra o rebaixamento e em busca de estabilidade na temporada, a marca Santos continua sendo uma das mais valiosas do futebol sul-americano. É o peso de uma história com Pelé, Robinho, Neymar, Ganso, Rodrigo, Soteldo, e tantos outros nomes que transformaram a camisa 10 santista em símbolo mundial. E é justamente esse valor histórico que chama a atenção de investidores. Tradição, base forte, alcance internacional e a certeza de que um clube gigante, quando bem administrado, pode explodir de valor. Não é coincidência que o dono do PSG enxergue o Santos como um projeto com potencial gigantesco, talvez até maior que muitos imaginam hoje. Mas enquanto o Peixe vira alvo de milhões em investimentos, dentro de campo a história é bem diferente. Atualmente, o Santos está em 16º lugar, com apenas 1 ponto acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Ou seja, cada jogo virou uma guerra. E a próxima batalha já tem data marcada, segunda-feira, contra o Internacional, num confronto direto de sobrevivência na Série A. Uma vitória pode dar fôlego, uma derrota pode colocar tudo em risco. Essa mistura de pressão esportiva e negociações bilionárias cria uma atmosfera rara. O Santos vive um dos momentos mais tensos e ao mesmo tempo mais importantes da década. O que for decidido nos próximos meses pode definir completamente o futuro do clube, dentro e fora de campo. Por isso, eu te digo, fica ligado, porque essa novela da SAF está só começando. Interesses internacionais, venda recorde, gigantes disputando espaço, avaliação bilionária e no meio de tudo isso, o Santos lutando para respirar no Brasileirão. A pergunta que fica é: quem vai assumir o comando do Peixe? E mais importante,
Como isso vai transformar o clube nos próximos anos? Segunda notícia. É agora que tudo muda. No momento mais decisivo da temporada, quando cada detalhe pode definir quem fica na Série A e quem desce, um nome inesperado explode dentro do Santos e coloca uma dúvida gigantesca na cabeça de Vojvoda. E essa reviravolta acontece justamente antes de um dos jogos mais pesados do ano, contra o Internacional, fora de casa, no Beira-Rio. A pergunta que ninguém esperava surge com força: Roleiser deve entrar na vaga de Neymar Júnior? Essa decisão pode alterar completamente o destino do Peixe no Brasileirão. E sim, isso é só o começo do vídeo. Tem mais 3 notícias importantíssimas chegando, então fica até o fim para não perder nada. Antes de seguir, deixe o like e se inscreva no canal e hypar esse vídeo porque isso ajuda a entregar mais para mais santistas. Agora vamos direto ao ponto, sem enrolação. O Santos chega a esse confronto com 37 pontos somados em 34 rodadas. É o primeiro time fora do Z4, com apenas 1 ponto de vantagem sobre o SC Vitória. A margem é mínima. O risco é enorme. E o time de Vojvoda ainda vive a pressão de ter deixado escapar 2 pontos na rodada anterior, no empate por 1-1 contra o Mirassol. O duelo contra o Internacional, nesta segunda-feira, vale muito mais do que 3 pontos. Funciona quase como uma final silenciosa, uma batalha por sobrevivência no Brasileirão. O Colorado tem 3 pontos a mais e um saldo superior, o que significa que só seria ultrapassado se perdesse por 3 gols de diferença. E isso se torna ainda mais improvável sem um dos pilares mais importantes do elenco santista, Neymar Júnior, que está fora. É justamente aí que começa a grande questão da rodada. A ausência de Neymar cria um espaço enorme no setor ofensivo, e Roleiser aparece como candidato natural para assumir essa função. Mas não é só isso. Ele cresce em rendimento no momento mais crucial do campeonato, quando todo mundo precisa se provar. Depois de ter sido sacado do time titular, o argentino participou da metade dos gols do Santos desde então. A performance recente reacendeu a confiança da torcida e mexeu com a estratégia de Vojvoda. Roleiser deixou de ser apenas opção. Ele virou solução. E tem mais. Ele não está só rendendo bem, ele está entregando. Marcou o gol da vitória no clássico contra o Palmeiras, deu assistência na partida contra o Flamengo e principalmente passou a ser mais incisivo, mais confiante e mais participativo quando pisa no terço final do campo. Quanto mais ele entra, mais ele pesa. A pergunta explode entre os torcedores: ele merece a titularidade? A resposta já começa a se formar dentro dos treinos. Roleiser se apresenta, pede bola, finaliza, se movimenta e mostra que pode ser muito mais do que o jogador caro que ainda não deslanchou. Aliás, caro é pouco. Foram 11 milhões de euros investidos, cerca de 65 milhões de reais, na compra mais cara da história do Santos. Um valor desse porte exige retorno, e a verdade é que esse retorno começa a aparecer só agora, quando o Santos mais precisa. E esse é o capítulo mais delicado do debate. Vojvoda consolidou o trio de meio-campistas João Schmidt, William Arão e Zé Rafael. O meio-campo funciona, dá ritmo, segura a pressão adversária e organiza a saída. Tirar alguém dali, hoje, seria mexer demais no coração tático da equipe. Roleiser, então, entra como alternativa de impacto. Ele pode ocupar exatamente o espaço deixado por Neymar, atuando mais adiantado e buscando combinações com Lautaro Dias, Guilherme ou Tiquinho. É uma mudança que pode tornar o Santos mais agressivo, mais imprevisível e mais ofensivo, mesmo jogando fora de casa. Em um cenário de pressão absoluta, essa ousadia pode ser exatamente o que o jogo exige. O Santos não pode entrar no Beira-Rio apenas para sobreviver. Precisará competir, enfrentar, arriscar. E Roleiser pode ser o nome que faltava para quebrar a marcação do Inter, especialmente no setor central, onde o Colorado costuma dar espaços quando avança suas linhas. A disputa pela vaga ganha ainda mais importância quando se percebe o que está em jogo para o Peixe. Qualquer ponto conquistado fora de casa vale ouro. Uma atuação consistente pode dar confiança para os últimos compromissos do campeonato. E se for com uma peça em ascensão, melhor ainda. A presença do argentino também cria novas possibilidades. Com ele em campo, Lautaro Dias pode flutuar pelas beiradas, Guilherme pode ser usado como arma de transição e Tiquinho pode disputar posição com mais pressão interna. É a primeira vez em muitas rodadas que Vojvoda realmente tem alternativas ofensivas reais, capazes de mudar o ritmo da partida. Roleiser, portanto, não disputa apenas uma vaga. Ele disputa protagonismo.
Ele disputa a chance de justificar seu investimento. Ele disputa a oportunidade de salvar o Santos em um momento onde tudo é colocado à prova. E diante desse cenário, fica a grande pergunta que vai dominar as próximas horas. Vojvoda vai apostar no jogador que vive seu melhor momento desde que chegou à Vila? O Santos depende dessa resposta. E o torcedor também. E chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia e comentar aqui embaixo de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um beijo para vocês. Tchau!